Vamos ver aqui Ninjago em 37 minutos, do início ao fim. Muitas pessoas já me pediram pra fazer análise narrativa de Ninjago, mas eu não vou fazer, gente, desculpa. Mas vamos ver aqui pelo menos a história, se é boa ou não. Ninjago, o maior sucesso Ninjago da franquia Lego. E toda sua fama é completamente válida, porque, cara, esse desenho é impressionante. Quando você olha pela primeira vez, pensa que são apenas bonequinhos contando uma história boba. Mas não se engana, esse universo é muito complexo. Então hoje eu vou te contar sua incrível história do início ao fim em detalhes. Se você conhece ao menos um pouco do desenho, sabe que ele retrata a história de ninjas que lutam contra as forças do mal, com uma arte marcial chamada Spinjitzu. Mas para saber como isso teve início, vamos ter que voltar muitos anos no passado, para um tempo onde nada existia. Dito isso, nós vamos para um outro reino, conhecido como o Primeiro Reino. Lugar esse habitado por duas criaturas, o Oni e o Dragão. Os Onis tinham o poder da destruição, enquanto os dragões da criação. Por terem poderes opostos, eles eram completamente diferentes uns dos outros, o que ocasionou uma guerra que durou por muitos e muitos anos. Certo dia, uma criança surgiu desse seu confronto, sendo meio Oni e meio dragão. Isso causou ainda mais lutas entre os dois lados, para ver quem ficaria com a criança. Entretanto, a criança tentou acabar com esse confronto, mas sem sucesso. No fim, ele entendeu que para um existir precisava do outro. Não existia criação sem destruição. Em outras palavras, a guerra entre os dois nunca acabaria. Então, para fugir desse reino e partir para outro, ele criou o Cristal dos Reinos, um artefato que permitia seu usuário viajar facilmente entre os reinos. Só para contextualizar aqui para vocês, existem 16 reinos que coexistem em um plano de existência chamado de Divisão Etérea. Infelizmente, mesmo com o decorrer da série, que são 15 temporadas, nós não conseguimos conhecer 15 todas. temporadas? Apenas 9 são mostradas durante todo o desenho, sendo elas as mais comuns: o Reino da Loucura, Reino Amaldiçoado, Submundo, que não é bem um reino, mas vamos colocar aqui, Shima, entre outros. Mas não se preocupe que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em cada um deles. Enfim, ao chegar em um reino desconhecido, coberto por um imenso oceano, ele descobriu que lá também tinham seus próprios problemas. Eles estavam sofrendo com tempestades ocasionadas por Odira, um deus que controlava as forças do vento e das águas. Nesse ponto, restava apenas uma ilha de pé, que era habitada pelos Guardiões. A criança que tinha acabado de chegar reuniu forças com eles e os Merlopianos, se eles que viviam debaixo da água, para lutar contra o Ojira. Mas, infelizmente, mesmo com seus poderes unidos, eles foram facilmente derrotados. Muita coisa acontece e aqui nós temos a aparição de uma pessoa muito importante, Niad, uma Merlopiana. Ela, por sua vez, encontrou uma forma de se tornar uma só com o oceano, e em um ato heróico sacrificou seu próprio corpo para derrotar o Ojira. E Niad, mais tarde, ficou conhecida como a primeira mestra elemental da água. Título esse muito importante que vocês vão entender. Graças a ela, esse reino se viu em paz depois de muito tempo de guerra, e os dois amuletos foram entregues para os Merlopianos e os Guardiões. Além disso, a criança que tinha acabado de chegar lá ficou conhecida como o grande primeiro mestre do Spinjitzu. Isso porque essa era uma arte que ele usou durante toda a batalha para lutar contra o Ojira. Depois de mais algum tempo, vendo o quão devastado esse reino estava, o primeiro mestre criou as armas elementais, sendo elas a Espada do Fogo, Nunchukus de Raio, Shuriken de Gelo e Foice da Terra, que posteriormente as usou para criar uma vasta terra pacífica, apelidada carinhosamente de Ninjago. E uma coisa importante e interessante é que somente o primeiro mestre conseguiu usar essas 4 armas ao mesmo tempo. Qualquer outra pessoa simplesmente perderia sua vida. Tudo muito bom, o povo viveu em paz por um tempo, mas vocês não se esqueceram, né, que o bem não pode existir sem o mal. Então sim, não muito tempo depois, esse mal chegaria em Ninjago. Criar um novo reino que estava em paz acabou tendo um forte efeito colateral, que foi o surgimento do Overlord, ou Soberano, ou Lorde Supremo, não sei como vocês querem chamar, vou chamar de Overlord. Uma entidade da escuridão extremamente poderosa. Sua força era semelhante do primeiro mestre, mas até o momento tá normal, o lore, ok, padrão. suas intenções eram completamente opostas. Ele só queria saber de destruir e dominar todo mundo. Desse modo, sua primeira ação foi criar um exército de pedra, praticamente indestrutível, e atacá-lo diretamente. Com medo que seu povo fosse afetado pela guerra, o primeiro mestre tomou uma ação delicada. Ele dividiu a terra de Ninjago em duas, uma continuando como a Ninjago que conhecemos, e a outra se tornando a Ilha das Trevas, para onde posteriormente ele baniria o Overlord e seu exército. Após esses eventos, Ninjago passou a ser habitada por não somente os Guardiões, mas outras raças que surgiriam com o tempo, como por exemplo os humanos e as Serpentines, que não se davam muito bem nesse período. E vale a pena lembrar que o grande primeiro mestre não é um humano, tá? Ele é meio Oni e meio dragão, ele só possui forma humanoide. Dessa forma, o reino permaneceu em paz, já que tudo estava equilibrado, com o mal e o bem existindo em lados opostos. Mas o mestre sabia que isso não duraria para sempre, então ele ensinou algumas poucas pessoas selecionadas como controlar os poderes elementais, criando assim
assim um grupo chamado de Mestres Elementais, que mais tarde serviriam como os protetores de Ninja Go. Esses poderes elementais, eles vêm dos dragões, tá certo? O poder da criação. E quando o mestre perdesse sua vida, sem passar seu poder para qualquer outra pessoa, ele simplesmente desapareceria. Então, mais tarde, esses mestres elementais passaram seus poderes para a próxima geração e assim por diante. Por incrível que pareça, o primeiro mestre simplesmente teve 2 filhos nesse período, sendo eles Wu, que carregava o poder da criação, e Garmadon, que carregava o poder da destruição dos Onis. Agora, se você me pergunta como ele teve esse filho, eu não vou saber dizer, cara, porque isso é bizarro. Transou, só aconteceu. Esses 2 garotos seriam os principais responsáveis por Ele também surgiu do nada, né? Então nada impede dos filhos surgirem do nada também. proteger esse local criado por seu pai. Então, desde novos, começaram seu árduo treinamento. Outra coisa importante que acontece nesse período da história é que o primeiro mestre também teve uma revelação e criou a primeira profecia, envolvendo o grande ninja verde. Profecia essa que afirmava que somente o ninja verde poderia acabar com o Overlord. Além disso, ele também criou pergaminhos espingitos proibidos, que davam poderes extraordinários para seus usuários. Se é proibido, eu não sei porque ele criou, mas enfim, ele criou e vai ser importante. Voltando para seus filhos, em um dia qualquer de treinamento, Garmadon acabou derrubando sua espada e ao pegá-la foi picado por uma cobra. Provavelmente ele criou primeiro e depois ficou proibido, né? Entretanto, esse não era um veneno qualquer não, tá? O veneno que ela injetou nele foi o puro mal, que corromperia até o mais forte dos homens, tomando um controle pouco a pouco de seu corpo, até no fim não sobra mais nada do Garmadon original. Mas é óbvio que eles ainda não sabiam disso até então. Só sabiam que o Garmadon estava, entre aspas, doente. E sim, esse é um plano do Overlord para tornar Garmadon seu escravo e dominar Ninja Go por meio dele. Em meio às suas aventuras, Wu e Garmadon viajaram até a terra onde viviam O Garmadon era o que representava o caos ou a criação? A criação e destruição. Ele já era do mal e foi picado pelo mal? Ou ele era do bem e foi picado pelo mal? serpentines, mas Ele acabaram era mal e foi picado pelo mal. sendo preso no processo. Nesse momento surgiu uma serpentina chamada Asphira, que prometeu os libertar caso eles ensinassem a técnica de Spinjitzu. E bem, sem muitas opções aqui, assim eles fizeram. Você pode pensar que isso não era nada demais, mas não se engane. Asphira fez isso para conseguir poder o suficiente para destronar o antigo rei das serpentines e assumir o seu lugar. Mais tarde, Wu reconheceu seu erro ao ensinar Spinjitzu para uma pessoa terrível como ela. Então, usou os pergaminhos proibidos junto de seu irmão Garmadon e no fim conseguiram prender Asphira. Infelizmente, algum tempo depois, o primeiro mestre do Spinjitzu acaba perdendo sua vida, deixando muita Ele não era coisa mal, pra só trás. tinha o poder da destruição. Ah, ok. Como por exemplo o Cristal dos Reinos em seu caixão. E principalmente, deixou seu legado para seus filhos. E lhe deu a missão de proteger Ninja Go, impedindo que as armas elementais caíssem em mãos erradas. Depois desse acontecimento trágico em sua vida, Garmadon se sentiu muito mal. Então decidiu ir embora do mosteiro que viviam para se isolar, deixando Wu sozinho, seguindo as ordens de seu pai. Mesmo separado, ambos continuaram seus treinamentos, cada um de sua forma. Garmadon conheceu o Mestre Shen em suas aventuras e se tornou seu discípulo, junto de um outro garoto chamado Klaus. Wu, por outro lado, encontrou indivíduos habilidosos e os tomou como seus discípulos. Seu primeiro discípulo foi Moro, um dos descendentes do antigo mestre elemental do vento. Esse garoto era muito habilidoso, mas muito mesmo, e com pouco tempo de treino dominou completamente seu elemento. Com isso, Wu chegou ao entendimento que Moro seria o ninja verde da profecia, e continuou seu treinamento colocando muita esperança no garoto. Entretanto, a vida não é um morango, meu amigo, e Moro foi considerado indigno pelas armas elementais. O garoto começou a sentir uma enorme raiva por Wu, e o culpou por tudo de ruim que estava passando, dizendo que o Wu tinha colocado sonhos na cabeça dele, o fez treinar até seus ossos partirem e no fim simplesmente negou seu destino. Quem pegou essa daí, vai. Desse ponto em diante, ele começou a tomar uma decisão pior que a outra, na intenção de se provar digno, dando as costas para Wu e até mesmo tentando encontrar a tumba do primeiro mestre do Spinjitzu. Bem, deixando isso de lado, agora nós vamos... Tava dentro de uma mesa de sinuca o Vamos negócio. entrar em um assunto um tanto complicado. Durante muito tempo, Wu desenvolveu sentimentos por Misako, mas deixou isso baixo sem contar para ninguém, até que um dia simplesmente decidiu confessar tudo o que sentia por meio de uma carta. Dito e feito, ele escreveu e mandou a carta, mas acontece que o mestre Shen a interceptou, enganou e manipulou Garmadon para ele assinar a carta no lugar de Wu, porque descobriu que Garmadon também tinha sentimentos pela mulher. Entretanto, Wu não sabia e nunca soube sobre isso. Esse aqui ainda não é o fim desse assunto, mas vamos pular para outra parte. Depois disso, assim como o grande primeiro mestre, as serpentinas também tiveram uma revelação, uma profecia dizendo que um dia o mestre dourado surgiria e escravizaria todos mesmo, principalmente os humanos. Esse foi um divisor de águas muito forte que afetou muito a relação entre as duas raças, que já se odiavam, mas estavam em paz. A tensão entre elas já estava grande o bastante, mas como se isso não bastasse, o mestre Shen colocou ainda mais lenha na fogueira, inventando mentiras e os fazendo se virar um contra os outros, até eventualmente
eventualmente uma guerra estourar. Garmadon, por sua vez, ao descobrir que seu mestre foi o responsável indireto pela guerra, imediatamente virou as costas para ele e voltou para o lado de Wu. Os dois juntos tiveram um papel muito importante durante a guerra das Serpentines e os humanos. Eles criaram a Aliança Elemental, composta pelos descendentes dos mestres elementais que o primeiro mestre ensinou lá atrás. Até agora que vocês me venderam é que esse é um negócio absurdo de bom, assim, e tal. Um Kodomo, né? Mas tá normal. Enquanto isso, Shen continuou a tentar criar discórdia e manipular o líder das Serpentines, o que ele fazia muito bem. A guerra estava muito complicada para o lado dos humanos, mas é aqui que eles descobrem algo muito louco. As cobras poderiam ser controladas por meio de uma flauta. E sim, com isso eles conseguiram ganhar a guerra, com flautas. É bizarro, mas deu certo. Todas as Serpentines restantes foram presas em tubas subterrâneas, que posteriormente seriam seladas, enquanto seus líderes e generais foram banidos para o reino amaldiçoado por Garmadon. E é claro, o mestre Shen e seu pupilo também sofreram suas consequências e foram banidos para uma ilha isolada. Mesmo longe, esse velho ainda era um pedra no sapato de Wu e Garmadon, porque sua manipulação durante a guerra afetou Crux e a Chronix, os mestres elementais do tempo. Isso dá flashback, por acaso? Porque eu imaginei que a história ia ser meio que um Power Ranger da vida. Que é um poder elemental incrível, muito bom. Depois do fim da guerra, eles começaram a pensar que eles eram os mais fortes por conta de seu elemento, e principalmente, achavam que tinham o direito de dominar toda a Ninja Go. Então, simplesmente traíram a Aliança Elemental. Como forma de resposta, os mestres elementais do fogo e da água, Rei e Maia, forjaram 4 poderosas lâminas conhecidas como as Lâminas do Tempo, que tinham a capacidade de absorver os poderes dos gêmeos. Wu e Garmadon, cada um com 2 lâminas, retiraram os poderes dos dois e as enviaram para uma fenda no espaço-tempo, na esperança que nunca mais fossem recuperadas. Infelizmente, depois de ter seus poderes retirados, Crux e a Chronix também entraram na fenda para fugir da punição de Wu, ficando provavelmente perdidos no tempo. Só que, infelizmente, Crux conseguiu de alguma forma escapar e voltar para Ninja Go, então fugiu rapidamente para bolar um plano e trazer seu irmão de volta. Assim como Crux tinha voltado, uma das lâminas também retornou para o tempo atual, que Wu guardou junto de Garmadon para protegê-la do mal e posteriormente ser usada pelo lado do bem. Enfim, chega a falar de mal, vamos falar um pouquinho de amor, vamos voltar para aquele assunto difícil. Aquela carta que Garmadon assinou chegou nas mãos de Misako, que por incrível que pareça, também revelou ter sentimentos por ele. Com o passar do tempo, a relação entre os dois foi ficando cada vez melhor. Eventualmente, eles se casaram e tiveram até mesmo um filho juntos, chamado de Lloyd. Mas esse moleque aqui vai dar muito trabalho. O tempo se passou, todo mundo estava vivendo suas vidas tranquilamente e o reino estava em paz. Cada membro da Aliança Mental também começou a viver sua própria vida, criando suas famílias e tendo seus filhos para passar seus poderes elementais adiante. Infelizmente, outras pessoas, como Morro, tiveram finais trágicos. Ele, por exemplo, perdeu sua vida durante suas aventuras, não conseguiu se tornar o ninja verde que tanto sonhou, seu poder elemental se perdeu, já que não foi passado adiante, e sua alma foi enviada para o reino amaldiçoado. Esse Caralho, cara se fudeu, mano. sofreu muito. Não que não tenha sido merecido, né? Mas enfim. Agora, você se lembra que Garmadon estava infectado com o puro mal, certo? Então, depois de muitos anos desde a picada, ele acabou perdendo por completo o controle de seu corpo, o tornando completamente do mal. E até mesmo tentou roubar as armas elementais de Wu para trazer o Overlord de volta. Os dois irmãos que antes lutavam lado a lado, agora estavam lutando um contra o outro. Uma dura batalha entre os dois tem início e depois de algum tempo, Garmadon tomou Gostei do plot do garoto que morreu. a vantagem e estava prestes a finalizar o Wu. No entanto, nesse momento, um feitiço de proteção do manto de Wu é ativado, acertando Garmadon com um forte raio, que até mesmo desfigurou seu rosto. Se eu não me engano, esse feitiço foi deixado pelo primeiro mestre do Spinjitzu. E se não fosse por isso, a história poderia ser completamente diferente. Então, bom ponto. Mas aí, foi tipo, no roteiro foi bem trabalhado ou foi um Deus Ex Machina sinistro? Enfim, Garmadon caiu no submundo de Ninja Go, onde descobriu a existência de um exército de esqueletos e seu líder Samukai, os quais ele obviamente tomou controle. Sabendo que seu irmão voltaria, Wu escondeu as 4 armas elementais separadamente e colocou um dragão para protegê-las. Além disso, ele também criou um mapa com suas localizações e o deu para a pessoa em quem mais confiava, o mestre elemental do fogo. Esse cara aqui tirou a sorte grande, não vou mentir. Além de ser muito Bem trabalhado? Legal. confiava, o mestre elemental ele também criou um mapa com suas localizações e o deu para a pessoa em quem mais confiava, o mestre elemental do fogo. Esse cara aqui tirou a sorte grande, não vou mentir. Além de ser muito habilidoso, ele também conseguiu se casar com Maya, a elemental da água, e junto tiveram 2 filhos, Nia e Kai. Pô, muita inveja desse cara aqui. Mas enfim, os dois continuaram sua vida normalmente, com Rei voltando a forjar e ensinando seu filho como controlar seu poder elemental do fogo, o qual ele tinha despertado. Era para tudo ficar muito bem para eles, mas aqui aconteceu uma coisa muito ruim. Crux, disfarçado, ameaçou o casal e os obrigou a abandonarem seus filhos para que eles não sofressem as consequências, e os enviou para um lugar muito distante. Por outro lado, a mestra elemental do Relâmpago, a qual nós não sabemos o nome, também se casou com um ator famoso e teve um filho chamado Jay, o qual ela simplesmente abandonou em um ferro velho. E sinceramente,
What? Eu não sei o motivo, mas deve ter alguma coisa por trás. Não é possível, né? Felizmente, no Ferro Velho, Jay foi adotado por um casal de senhores muito simpáticos que o criaram como se fosse seu próprio filho. A elemental da Terra, Lily, também veio a se casar com um famoso cantor e dançarino, tendo juntos um filho chamado Cole. Mas infelizmente, ainda nova, Lily perderia sua vida, deixando marido e filho para trás. O mestre elemental do gelo, o qual nós também não sabemos o nome, em meio às suas aventuras acabou se perdendo em uma floresta congelada, mas felizmente encontrou o Dr. Julian e seu filho robô Zane, que ele mesmo tinha construído durante sua juventude. Infelizmente, o mestre elemental já estava com uma certa idade, então ciente que deixaria esse mundo sem um sucessor, ele passou seus poderes para Zane antes de sair e nunca mais ser visto. Mais tarde, Zane também perderia seu pai Julian, que partiu dessa para melhor por conta da velhice. Mas um ponto importante é que antes de bater as botas, o velhote desligou as memórias de Zane para que ele não sofresse e vivesse sozinho. Dito isso, não muito tempo depois, Samukai e seus esqueletos chegaram na casa de Julian e simplesmente o reviveram, porque precisavam do seu poder para construir veículos para seu exército. O velhote até tentou recusar, mas não teve jeito. Sem muita força, ele foi preso em uma torre no meio do mar. Durante esse mesmo meio tempo ali, Misako e Wu perceberam que Lloyd, o maior plot twist do desenho, que reviverem o cara? filho do vilão Garmadon, tinha os poderes e características necessárias para se tornar o ninja verde da profecia. Entretanto, não era muito inteligente ensinar técnicas poderosas para o filho de um vilão, não é? Que mais tarde ele poderia se virar contra eles. E outra, Lloyd dava indícios que seria do mal. O moleque se descobriu um robô. Ah, então isso é uma descoberta durante a história? Pô, isso na história deve ser muito mais legal de descobrir do que um cara falando que, tipo, o filho robô fez isso e aquilo. Que deve ter todo um plot emocional dele não ter a memória, né? Que tirou a memória dele. E aí descobrir que ele era um robô esse tempo todo. Isso na história deve ser, tipo, super bacana de se descobrir. Então, no fim, os dois... Mas eu não vou assistir Ninja Go, gente, desculpa. Opa, tirei o som aqui. Aqui fica, tipo... Eu acho que em vez de, tipo... Dependendo do que você quer, é melhor contar uma história da forma que ela foi apresentada do que da ordem cronológica. Porque a ordem cronológica não leva nenhum tipo de emoção em consideração, né? Não era muito inteligente ensinar técnicas poderosas para o filho de um vilão, não é? Que mais tarde ele poderia se virar contra eles. E outra, Lloyd dava indícios que seria do mal. Então, no fim, os dois decidiram levá-lo até um mosteiro, na esperança de ganhar algum tempo ou fazê-lo melhorar e bolar um plano melhor. Wu, sabendo que estava velho e não tinha forças para derrotar Garmadon sozinho, enquanto ainda assim mantinha a paz em Ninja Go, começou a procurar pelos descendentes dos antigos mestres elementais. Primeiramente, ele encontrou Cole, o descendente da mestra da Terra, no topo de uma montanha. Jay, o mestre elemental dos relâmpagos, no topo da torre. E no fim encontrou Zane, qual ele já conhecia de antes, porque conhecia o Dr. Julian, e reativou suas memórias que continham os ensinamentos do mestre elemental do gelo. Dessa forma, com esses três, o treinamento ninja tem início. Agora, se você está se perguntando cadê Nia e Kai, os descendentes do mestre elemental do fogo e água, bem, Kai tinha despertado seu poder elemental, mas se recusou a ir com Wu, porque preferia viver junto de sua irmã em paz, enquanto ele trabalhava na forja. Só que sua vida pacífica infelizmente não durou muito, porque Samukai chegou com seu exército e raptou sua irmã. Então, ele não teve escolhas a não ser treinado por Wu para salvá-la. E dessa forma, um novo grupo protetor de Ninja Go é formado. As coisas foram muito bem para os garotos de início, eles eram habilidosos naturalmente, estavam sendo bem treinados e começaram a busca das armas elementais. Conseguem rapidamente colocar sua mão em 3 delas, faltando apenas uma. No fim, em um confronto contra Samukai, ele consegue roubar as armas do garoto e foge para o submundo de Ninja Go, forçando Kai a procurar sozinho uma espada de fogo para libertar sua irmã. E bem, assim ele o faz, ele encontra a espada e liberta Nia. Mas antes que ele pudesse descer para o submundo junto dos outros ninjas, o interveio, pegou a espada de fogo e desceu para o submundo sozinho na tentativa de enfrentar Samukai. Obviamente, os garotos não iam deixar seu mestre enfrentar um perigo sozinho, então também pularam para o submundo de Ninja Go. Lá, infelizmente, o Wu perde a luta contra o líder dos esqueletos, que estava em posse agora das 4 armas elementais. O correto a se fazer aqui é o Grievous ali, né? O Grievous do Star Wars. Dos esqueletos, que estava em posse agora das 4 armas elementais. O correto a se fazer aqui era ele entregá-las para Garmadon, que tecnicamente agora era seu líder, mas não, Samukai simplesmente decidiu trair o vilão e tentar segurar as 4 armas ao mesmo tempo. E como eu tinha dito antes, ninguém tinha poder suficiente para fazer isso. Então, Samukai acabou virando pó no mesmo instante. Essa situação não só tirou sua vida, como também abriu um portal para o Reino da Loucura. Lokash, ele já era morto, né? Então, vou morrer, já sou morto, mas de fato foi obliterado, né? Cheio de energia das trevas, que corromperia qualquer
qualquer um. E Garmadon, por sua vez, aproveitou a oportunidade e entrou nesse portal porque tinha uma coisa pra fazer lá. Felizmente, o Wu e os novos ninjas conseguiram também voltar para a superfície de Ninja Go, sem problemas, agora estando em posse das 4 armas elementais que eles usariam para proteger o reino. Bem, voltando para Lloyd, ele acabou sendo expulso do mosteiro em que foi enviado, e passou um bom tempo sem saber qual era seu lugar no mundo. Ele não sabia se deveria se juntar ao seu pai ou escolher defender o bem, e para falar a verdade, ele era bem ruim fazendo mal. Ele era enganado por qualquer pessoa facilmente. Então, no fim, felizmente, ele escolheu o lado do bem, e foi finalmente reconhecido por todos, e principalmente pelas armas elementais, como o ninja da profecia. Enquanto isso, Wu viajou até o reino da loucura atrás de seu irmão, mas ao chegar lá, descobriu que ele não tinha salvação, e para piorar... Esse cara, o barbudo gostava da mulher, mandou uma carta, mas aí esse cara que tá na armadura preta agora, interceptou a carta, o vilão interceptou a carta, passou a carta pra ele, ele assinou a carta, aí a menina gostava dele, aí o barbudo ia ser cucado se ele tentasse ser namorado da outra mulher, porque ela gostava do irmão dele, que é esse cara. Aí ele ficou com a mulher e teve um filho, só que ele foi ficando doido com o tempo, e aí endoidou, virou do mal, e o filho dele meio que era problemático, né? Modificou seu próprio corpo, colocando mais 2 braços para que pudesse usar as 4 armas elementais ao mesmo tempo, o que novamente significaria um grande problema para Ninja Go. Dessa forma, agora junto de Lloyd, os ninjas lutaram inúmeras batalhas contra o mal. Tava na cara que esse ia ser o verde. O cara falou, maior tristeza da época esse moleque ser o verde. Cara, tava na cara. Não, gente, tava na cara que ele ia ser o verde, desculpa. Vocês que eram criança quando vocês assistiam. Que é o personagem que tá tendo muito destaque, que ele não sabe se ele tá entre o bem e o mal. É um personagem que tá sempre andando por aí, relacionado ao plot, mas que não tem um lugar dele na história. Existe a profecia de que vai vir um ninja verde, pique Power Ranger, que vai ser muito poderoso e que vai salvar tudo. O cara tenta ser mal, mas ele sempre falha em sendo mal. Ele vai no mosteiro, é expulso do mosteiro. E eventualmente ele decide se juntar ao time do bem. Provavelmente um ponto da história onde a presença dele vai fazer a diferença para vencer o inimigo. A roupa dele tinha um 5 escrito em verde, porra. Engraçado que no início o Kai era meio que o protagonista, mas aí o Lloyd vira meio e toma o protagonismo dele. Haha, o desenho faz até piada com isso, caramba. Acho que quem ficou decepcionado queria que o vermelho fosse o verde. Mas o vermelho já era vermelho, pô. Parece ele bebeu o vinho envolvido em uma manta verde. Cara. Daí a gente viu ele bebezinho ali numa manta verde. O 5 em verde realmente dava muita dica. Não dava muita dica. Definia o negócio, né? E o próprio Garmadon por muito tempo, até que um certo dia, Pythor, meio que o atual rei das serpentines e general da tribo Anacondrai, se liberta e começa um novo plano para trazer o grande devorador para Ninja Go. Dessa forma, ele encontra 4 artefatos conhecidos como as Lâminas da Presa e consegue trazê-la de volta à vida. Infelizmente, assim que a criatura volta, ele come Pythor, o que é bom. O problema é que ele também levou junto o Mestre Wu que foram parar na barriga do monstro. Os atuais ninjas, mesmo com as armas elementais, não tinham poder o suficiente para enfrentá-la frente a frente, então entregaram suas armas para Garmadon, que agora tinha 4 braços, que prometeu ajudá-los. E bem, sim, de fato ele conseguiu derrotar o grande devorador facilmente, libertando também o Wu e Pythor, mas simplesmente fugiu com as armas elementais. Óbvio, que né? Era de se esperar, né? Ele não ia perder uma chance dessas. O garoto é igualzinho aos pais mesmo. É o pai mais jovem com cor de cabelo então do irmão, né? Vou até o Pico de Ouros, onde fundiu para criar uma arma suprema, capaz de derrotar tudo. Mas, quer dizer... ele foi derrotado pelos ninjas e as armas voltaram à sua forma original não muito tempo depois. Garmadon é então enviado para a Ilha das Trevas. Entretanto, o que deveria ser uma punição foi mais como uma bênção, porque lá ele encontrou e tomou controle do exército de pedra do Overlord. Com esse novo poder, ele começou a causar caos por toda Ninja Go, transformando as pessoas normais em zumbis com a sua matéria escura. Só que isso acabou não durando muito, porque o Overlord tomou finalmente o controle de seu corpo, completando assim o seu plano. Tudo indicava aqui que era o fim dos heróis. Eles não tinham mais forças e estavam tomando cacete, pra falar a verdade. Mas é aqui que Lloyd liberta todo o seu poder oculto e se torna um ninja dourado, ou o mestre do Spinjitzu supremo, capaz de agora de usar os poderes dourados. Pai e filho têm uma o Ranger branco, né? dura e épica batalha um contra o outro, onde felizmente Lloyd sai com a vitória. Não só derrotando o Overlord, como também libertando toda a escuridão que estava tomando conta do corpo de seu pai, fazendo ele voltar a ser quem era antes. Depois disso, muita coisa acontece. Zane reencontra o Dr. Julian, que infelizmente morre não muito tempo depois de novo, mas enfim, eles tiveram um bom tempo juntos ainda. As Serpentines construíram toda uma civilização subterrânea, pedras gigantescas, carros voadores passaram a existir e muito mais coisas interessantes aconteceram. Depois de toda a luta entre
entre Lloyd e Garmadon, Ninjago estava completamente destruída. Então, Sirius Borg assumiu a liderança em reconstruí-la do zero. Esse cara era muito interessante, e como seu nome deixa entender, ele gosta de coisas muito futurísticas. Então, inspirado pelo Dr. Julio, ele não só construiu sua torre Borg, como também criou um robô ninja chamado Pixel, que se tornou sua assistente. Ah, e ela também vai virar namorada de Zane, tá? Isso é muito foda. Outra coisa interessante que também acontece nesse meio tempo é que Garmadon começa a viver sua nova vida, ensinando jovens a se defender sem usar a violência, como forma de se redimir pelos seus pecados. Papo reto, mesmo contudo, eu considero Garmadon como um dos melhores personagens do desenho. Facilmente. Aproveita e coloca aí quem... Se ele tinha sido infectado por uma energia que deixou ele maluco, né? Não é culpa dele as merdas que ele fez. Mas ele se sente culpado e tenta ajustar isso, né? Isso é legal. Não seu favorito. Mas, como sempre, as coisas não... A história não para, são 15 temporadas, né? Poderiam ficar calmas desse jeito, né? Depois de um tempo, nós descobrimos que o Overlord ainda estava vivo na Ilha das Trevas, e de alguma forma conseguiu invadir a rede da Torre Borg e de toda a Ninjago com uma espécie de vírus, criando um exército de robôs ninja, que os enviou para sequestrar Lloyd e roubar seus poderes dourados. Com a ajuda de Pythor, que ainda estava vivo, ele conseguiu realizar seu plano e voltou para Ninjago, agora com um corpo físico se tornando um perigo muito maior. Felizmente, Lloyd conseguiu escapar da prisão e compartilhou seu poder dourado para seus companheiros, entretanto com o custo dele mesmo ficar sem poder nenhum. O Overlord, por sua vez, ordenou seu exército ninja robô para roubar as armas elementais, que ele posteriormente forjou e as transformou em uma única armadura de ouro muito poderosa, concretizando agora a profecia do Mestre de Ouro, a profecia das serpentinas, tá? De qualquer forma, a luta entre o bem e o mal teve início novamente, com infelizmente os ninjas ficando em uma situação muito ruim. No fim, Zane infelizmente encontra uma forma de derrotar o Overlord, e de fato consegue realizar isso, mas no processo acaba sacrificando sua própria vida, e em seus últimos momentos lembra da palavra que seu pai deixou, afirmando que ele foi criado para proteger aqueles que não conseguiam. Só que, como nós sabemos, ele é um robô, então calma, ele conseguiu voltar à vida transferindo seus dados para um outro corpo. Que papinho, mané. Que papinho. Os caras não têm coragem de fazer um negócio impactante no desenho de criança. Nesse ponto, ninguém sabia ainda. Kai, Cole, Jay e Lloyd, por sua vez, ficaram um tempo separados depois da, entre aspas, morte de Zane. Entretanto, se reuniram novamente ao saberem de um torneio com a promessa de Zane estar vivo. Esse evento, na verdade, foi organizado secretamente pelo Mestre Shen, com o objetivo de reunir os Mestres Elementais para roubar seus poderes. Infelizmente, seu plano dá certo, e com esses novos poderes reunidos, ele lança um feitiço nele mesmo, o transformando em um guerreiro serpentine. Para resolver esse problema, que estava muito complicado, Garmadon sacrificou a si mesmo para lançar um feitiço e abrir um portal para o Reino Amaldiçoado, onde trouxe os antigos generais Anacondrais para capturar o Mestre Shen, já que eles tinham ressentimento contra ele desde a guerra de anos atrás. Dito isso, o problema envolvendo o Mestre Shen foi resolvido, mas em contrapartida, essa abertura de portal... Achei legal que os personagens crescem, né? Eles começam crianças e vão crescendo de fato. Isso é bacana. Tal para o Reino Amaldiçoado também trouxe o fantasma de Moro de volta a Ninjago. Ele então tomou o controle do corpo de Lloyd, e seu objetivo era encontrar a tumba do primeiro mestre do Spijitzu para conseguir o Cristal dos Reinos. E de fato, ele consegue pegá-lo, mas graças a Nia, que desbloqueou seus poderes elementais de água, vindos de sua mãe, ele é derrotado. E uma coisa interessante é que em seus últimos momentos de vida, Moro reconhece que errou com o Mestre Wu, então parte sem arrependimentos para um lugar melhor. Quer dizer, não sei se ele foi para um lugar melhor não, de fato. Depois disso, muita coisa acontece. Esse morreu lá no início da história, né? E Nadakan, o príncipe dos Dijins, é liberto por Klaus. Dijins são criaturas míticas muito poderosas, capazes de usar a magia dos desejos, e viviam no reino de Jinjago. Nadakan tinha sido capturado e preso muitos anos atrás, mas agora estava finalmente livre, e sua primeira ação foi usar o Cristal dos Reinos para encontrar seus companheiros também presos e voltar para o reino de Jinjago. Infelizmente, ao chegar lá, ele vê uma cena triste. Toda sua terra estava destruída, restando apenas alguns poucos seres. Seu pai então conta que o responsável por isso foi um ninja, e lhe dá uma espada rara com a habilidade de capturar as almas desses ninjas. Com sua nova arma, Nadakan rapidamente volta a Ninjago e prende quase todos os ninjas em sua espada, restando apenas Nia e Jay. E para piorar, com seus novos poderes, ele estava construindo Jinjago dentro de Ninjago, afirmando que agora aquele reino era seu. Felizmente, Jay e Nia conseguiram voltar no tempo e impediram Nadakan de ser liberto, fazendo todo mundo esquecer voltar no tempo sobre aquele acontecimento, menos eles mesmos.
Ah, essa aí é temporada filler, né? Algum tempo depois, mais um problema aparece. A Chronix Temporada volta filler. da fenda do tempo e se junta ao seu irmão Crux. Juntos, os dois Essa reúnem parada de voltar no tempo, esquecer tudo, a história toda virou filler. em 3 das 4 lâminas do tempo e constroem um enorme mecha chamado de Perdição de Ferro. Eu não sei se esse é o nome em português. Mas esse robô funcionava basicamente como uma máquina do tempo. Eles então começam a viajar no tempo, voltam para o passado, muita coisa acontece e o Wu, junto de Yin e Kai, tentam enfrentá-los nessas viagens, usando a única arma que tinham, que era a lâmina do tempo restante. No fim, eles conseguem derrotá-los, mas Também tem que lembrar que numa série baseada em produto comercial, a marca e seus produtos vão influenciar o andamento da história, claro. tornaram Mas isso não torna a história imune às críticas, né? Wu, junto de Yin e Kai, tentam enfrentá-los nessas viagens, usando a única arma que tinham, que era a lâmina do tempo restante. No fim, eles conseguem derrotá-los, mas com o custo de Wu se tornar um bebê. Ni e Kai, por sua vez, conseguiram voltar ao tempo original, mas ao chegar lá, descobriram que o Wu tinha desaparecido. E não só isso, felizmente, eles também conseguiram se reunir com seus pais, que fugiram de Crux depois que foi derrotado. Dito isso, um ano se passa, os ninjas continuaram a defender Ninja Go, entretanto, sem nenhuma notícia de Wu. Até que, um golpe de sorte, Misako encontrou o bebê, mas antes que pudessem voltar, os dois são capturados pela princesa Harumi e sua nova gangue, os Filhos de Garmadon. Harumi tinha perdido sua família durante as lutas anteriores e culpava os ninjas por isso, então seu plano era simplesmente se livrar de todos eles. Para isso, ela foi atrás das 3 máscaras de Oni, um artefato criado pelos Onis, é óbvio, que quando juntas e feito o ritual correto, abriria um portal para o Reino dos Partidos, onde você poderia trazer de volta qualquer pessoa com sangue de Oni. E bem, acho que você já entende o que ela quer fazer, né? Harumi estava fazendo isso para trazer Garmadon de volta, mas não o Garmadon bonzinho, o Garmadon do mal. E para vocês que estão se perguntando como essas máscaras chegaram aí, elas pertenciam a 3 guardas Onis enviados do reino do Oni Dragão, que estavam ali para vigiar o primeiro mestre. Vigiar entre aspas, eles queriam matá-lo na real, tá? Enfim, depois de muito esforço, depois de trair muitas pessoas e tirar vidas de inocentes, Harumi conseguiu dar início ao ritual para trazer o lado sombrio de Garmadon de volta. Nesse meio tempo, os ninjas encontraram Wu e foram impedir o novo ritual. E de fato, conseguiram chegar a tempo e impedir a finalização, mas infelizmente, mesmo com pouco poder, Harumi conseguiu trazer Garmadon de volta. Lloyd, vendo esse lado sombrio de seu pai novamente, toma a dianteira e trava uma luta dura contra ele, onde Mas esse é o lado ruim do pai dele, mas o pai dele não tá vivo, ele virou bebê, o pai dele virou bebê, né? O pai dele virou bebê. E isso aqui é uma outra entidade, tipo a maldade do cara separada dele, né? O tio, tá? Então foi o velhinho bigodudo que virou bebê. E o pai dele tava ensinando o povo a lutar sem matar, não era? O pai foi pra outra dimensão, porra, então eu já me confundi. Felizmente não se dá bem. Ele Mas o perdeu pai a dele luta, voltou a ser normal, porque o garoto lutou contra o pai dele do mal e purificou ele, não foi? perdeu seus poderes e ficou muito machucado, na beira entre a vida e a morte. Jay, Cole, Kai e Zane conseguiram recuperar o corpo de Lloyd e levar até um E cadê o antigo pai dele? Ele foi companheiro pra de outra dimensão, nem lembro por quê. o Mistake, que ficou responsável por curá-lo. Enquanto Lloyd era curado, os outros ninjas, menos Nia, junto de Wu, partiram para uma missão de recuperar seus poderes. Seu plano era ir até o primeiro reino, o reino do Oni Dragão, para encontrar uma antiga armadura do primeiro mestre, que dava ao seu usuário a capacidade de controlar os dragões. Esse seria seu novo poder de ataque para tentar derrotar Garmadon. Então, depois de chegarem lá, serem presos, caçados por caçadores de dragões e muito mais aventuras loucas, eles conseguiram finalmente encontrar a armadura e iniciaram sua volta a Ninja Go. Enquanto tudo isso acontecia do outro lado, Garmadon cria um enorme exército de pedra com um gigante muito poderoso, que estava destruindo e dominando toda a Ninja Go. Lloyd, por sua vez, foi curado, e junto de Nia e mais alguns outros personagens, como a própria Mistake, criaram a última resistência do bem. Nesse ponto, muito tempo se passou, e eles assumiram que Jay, Cole, Kai, Zane e Wu estavam mortos. Então, iniciaram seu contra-ataque. As coisas não estavam nada bem para eles, e todos os humanos e as outras raças foram capturadas, restando apenas os membros da resistência. Mistake, por sua vez, vendo a situação, foi enfrentar Garmadon sozinho, frente a frente. E pois é, não se engana com ela, tá? Ela pode ser velha, mas tem um segredinho muito louco. Quando ela chegou na frente de Garmadon, ela mostrou sua verdadeira forma de Oni. E sim, ela foi um dos Onis enviados para vigiar o primeiro mestre, mas se apaixonou pelo reino que ele criou e decidiu ficar ao seu lado. Só que, sendo Oni ou não, não adiantou nada, porque, infelizmente, Mistake perdeu sua vida. As coisas estavam cada O vez nome piores dela para os é Mistake? Sim.
Erro. Mas é então que Jay, Cole, Kai, Zane e Wu chegam de volta com vários dragões em seus arsenal. Depois de se reunirem, Lloyd e Wu partiram para enfrentar Garmadon, enquanto os outros ninjas enfrentavam um gigante de pedra. Felizmente, os ninjas conseguiram derrotá-lo, mas Harumi acabou perdendo sua vida nos escombros da luta. Lloyd e Wu, por sua vez, também conseguiram vencer Garmadon, e o garoto teve finalmente seus poderes de volta, enquanto seu pai, entre aspas, dá pra chamar de pai ainda, né? Perdeu os dele. Tudo certo e o bem venceu mais uma vez. Porém, no momento em que estava sendo preso, Garmadon afirmou para Lloyd que esse ainda não era o fim, tinha mais coisa vindo. Mais tarde, nós descobrimos que ele estava falando sobre os Onis, que vão ser um problemão mais pra frente. Harumi, por sua vez, que estava no reino dos partidos depois de morrer, acabou tendo um encontro com o Overlord, e juntos fazem um acordo. Ele a reviveria, caso ela o ajudasse com algumas outras coisinhas. No fim, depois de voltar a Ninjago, ela foi imediatamente até a montanha de Shintaro para comprar a Pedra da Vingança, um item muito poderoso, que simplesmente poderia desativar ou negar os poderes elementais. Voltando para os ninjas, a invasão dos Onis tem início através do Cristal dos Reinos. Infelizmente, os ninjas não estavam confiantes de derrotá-los sozinhos, então libertaram Garmadon com a condição deles ajudar. Garmadon então recuperou seus poderes e junto com Lloyd quebraram o Cristal do Reino. Entretanto, já era tarde demais, porque muitos Oni já tinham atravessado. No fim, os dois conseguiram escapar deles com a armadura dourada e se juntaram ao restante do grupo. Kai, por sua vez, usou suas habilidades na Forge para transformar a armadura de volta nas 4 armas elementais, o que vai ser muito importante para o decorrer da luta. Agora, com seus poderes de volta, o grupo faz um ataque em conjunto contra os Onis, com o Tornado da Criação, que por sua vez foi muito efetivo, dando um fim a todos. Depois de tudo, eles comemoraram, enquanto Garmadon pela primeira vez ia embora sem os trair. Mas algum tempo se passa e os ninjas começam uma aventura dentro de uma antiga pirâmide. Só que como sempre alguma coisa dá errado e eles acidentalmente libertam a Sphira, a serpentina que foi presa por Wu muitos anos atrás. Como era de se imaginar, ela estava muito irritada com ele, então deu início ao seu plano de vingança. Para isso, ela coloca suas mãos em um dos 2 pergaminhos proibidos de Spinjitzu. E o cara fortão sendo preso por uns policial random. Enfraqueceram ele? Sim, aparentemente sim. Desceram o cacete nele e tiraram o poder dele. Parte para lutar contra o velhote. Lloyd, por sua vez, coloca a mão no outro pergaminho para contra-atacar, e junto de Zane conseguem quase congelar por completo a Sphira. Entretanto, como último recurso, ela lança um poderoso feitiço diretamente no sentido de Wu. Esse era para ser o fim do velhinho, mas felizmente Zane foi rápido bastante e conseguiu intervir, pulando na frente dele. Essa sua ação acabou enviando para o reino do Nunca, o reino mais longe de Ninjago, que segundo o primeiro mestre, tinha grandes chances de você nunca mais conseguir voltar. Infelizmente, durante a viagem, o nosso robozão perdeu suas memórias e acabou sendo manipulado por Vex, que é tipo um humano daquele reino que tinha capacidade de se transformar em animais. Vex então fez a cabeça de Zane, que usou seus poderes para destruir todo o reino, prender pessoas inocentes, congelá-las e basicamente se tornar o imperador tirano de lá. Enquanto isso, em Ninjago, Wu encontrou uma forma de chegar até o reino do Nunca e enviou J.K., Cole e Lloyd para resgatá-lo. Chegando lá, os garotos descobriram toda a atrocidade que seu companheiro estava fazendo, então Lloyd foi rapidamente enfrentá-lo, enquanto os outros ficavam para proteger as vilas que restavam ali. Felizmente, depois de Lloyd encher Zane de porrada, ele recuperou sua memória e imediatamente reverteu tudo. É a forma mais clássica, né, de resolver o problema. Enche ele de porrada. Que fez, descongelando o povo e libertando seus soldados. No fim, tudo acabou bem e eles voltam para Ninjago com seu companheiro são e salvo. Depois disso, os ninjas são convidados por Vangelis, o rei de Shintaro, para o aniversário de sua filha Vanya. E sim, esse cara é o mesmo que vendeu as Pedras da Vingança para Harumi. Lá na festa, todos se conhecem melhor e Vanya fica muito próxima de Cole. Em meio a uma de suas aventuras, os dois perceberam que tinha algo de muito errado em Shintaro e iniciaram suas investigações. Nisso, eles descobriram que embaixo do palácio tinha uma masmorra onde 2 raças de seres eram feitas de escravos para minerarem as Pedras da Vingança. Os dois rapidamente buscaram a ajuda dos outros ninjas que trabalharam em equipe, conseguindo libertar essas criaturas e bater de frente com o responsável por isso, conhecido como Feiticeiro do Crânio. Entretanto, seu ataque acabou fracassando completamente e Lloyd, Jay, Zane e Nia são capturados. Do outro lado, Vanya, Cole e Wu tentavam criar um São asas ou são tecidos, né? Porque meio chinês. plano para resgatar seus companheiros. Então foram em busca da ajuda do rei Vangelis. Só que é aqui que ele revela que ele é o feiticeiro do crânio e os envia para a parte mais profunda e perigosa de Shintaro. Depois de caírem, eles uniram forças com outros aventureiros que também tinham sido pegos pelo rei anteriormente e conseguiram finalmente libertar os ninjas. Cole, por sua vez, enfrentou o rei Vangelis sozinho e o derrotou usando sua nova habilidade, a explosão Spinjitzu. Com isso, Vangelis é preso, Vanya se torna a nova rainha e Harumi também acaba sendo afetada, porque agora são asas mesmo, né? Sem fornecedor da Pedra da Vingança. E não se preocupem, ela vai aparecer daqui a pouco de novo. Depois daqui nós temos mais uma aventura interessante. Misako, a mãe de Lloyd, junto de um aventureiro experiente, e Wu iniciaram uma expedição muito
muito perigosa em uma ilha desconhecida, onde infelizmente acabou dando merda e eles são capturados pelos guardiões. Obviamente, Lloyd e seus companheiros vão em busca de resgatá-los, e em meio às suas investigações, eles descobrem que essa ilha já existia muito antes de Ninjago sequer existir. Ela é aquela ilha onde os guardiões viviam, aqueles seres que ajudaram o primeiro mestre na luta contra o Odira. Infelizmente, eles estavam sendo manipulados por um bandidinho meia tigela que só queria saber de riquezas. Ele estava fingindo ser o Odira com um barco idêntico a ele, pedindo sacrifícios e ouro como pagamento para que não destruísse tudo. Quando os ninjas chegaram na ilha, Jay acabou sendo capturado e seria enviado como um sacrifício, mas felizmente Lloyd e seus companheiros conseguiram salvar a tempo e por fim prender o bandidinho. Enquanto isso, debaixo do oceano, o príncipe Kalmar, um merlopiano, descobriu sobre o templo de Odira e começou a fazer experimentos com aquele amuleto lá do início, na tentativa de trazê-lo de volta à vida, porque ele simplesmente sentia ódio das pessoas da superfície. Infelizmente, esses seus experimentos fizeram com que Nia perdesse o controle de seus poderes elementais. Os ninjas sabiam que isso não era normal, então iniciaram uma investigação e descobriram uma cidade aquática chamada de Merlópia. Kalmar odiava os seres da superfície, então essa foi uma ótima oportunidade para ele iniciar seu plano de vingança. Ele então tirou a vida de seu próprio pai, assumiu o trono e colocou a culpa nos ninjas que tinham acabado de chegar. Sem muito o que fazer, o grupo é preso, mas felizmente são salvos por Bento Amar, o irmão adotivo de Kalmar, que não apoiava nem um pouco suas atitudes. Entretanto, nesse meio tempo em que estavam presos, Kalmar conseguiu concluir seu plano e trouxe o Odira de volta à vida. Só que, como agradecimento... Eu vou acelerar porque caiu, já tinha visto um pouco disso aqui, tá? Ele acabou comendo Kalmar com uma bocada. Enfim, a altura dele, né? A destruição tomou conta da Terra. Tempestades, ventanias, inundações. Ninjago estava sofrendo o mesmo mal que quase o destruiu milênios atrás. Estava tudo desesperador. Ninguém conseguia parar o Odira. Mas é aqui que Nia se sacrifica para se tornar uma só com o mar e no fim derrota a cobra gigantesca. Assim, uma pena que a gente viu um pouco quando caiu, né? Ela vai voltar, né? Por como Nia de sacanagem. sua ancestral fez. Com isso, o problema maior é resolvido e os ninjas fazem um funeral em homenagem à garota. Um ano se passa desde essa aventura e muita coisa acontece. Bento Amar se torna o rei de Merlópia. O prefeito de Ninjago cria um novo grupo de ninjas porque o antigo estava separado desde o último acontecimento. E cara, é compreensível eles estarem assim porque, pô, eles passaram por muita coisa e no fim perderam até mesmo Nia. É legal que realmente eles vão amadurecendo, né? Vão ficando mais velhos. J.K., Cole, Zane e Lloyd se reúnem novamente para buscar uma forma de trazer a garota de volta à vida. Aí, viu? Além disso, do outro lado, nós descobrimos uma coisa importante. Nia não tinha morrido de verdade na luta. Ela tinha se tornado uma espécie de espírito da água. Os ninjas, por sua vez, então buscaram uma forma de trazer Nia para um corpo físico normal. Então pediram ajuda a Sphere, que estava naquele momento na prisão. Os ninjas entraram furtivamente na prisão e a libertaram. E como combinado, a Sphere restaurou a forma humana da garota. Foi bem simples para dizer a verdade, mas essa sua ação vai acabar tendo um efeito muito ruim. Enfim, esse era para ser um momento para comemorar. Mas não, nós não temos tempo pra isso, porque o prefeito prendeu os ninjas por invadir a prisão. Sim, cara, é incrível. Ele prendeu os heróis que sempre protegeram Ninjago. Isso tudo Top 10 burrices. é pra promover o grupo ninja que ele tinha criado. Olha que safado. De qualquer forma, do outro lado, a Sphere Não duvido da burrice das pessoas. escapou e é recrutada por Harumi para criar um novo grupo com todos os maiores vilões que foram derrotados pelos ninjas. Grupo esse chamado de Conselho do Rei Cristal. Nia, por outro lado, que não tinha sido presa, conseguiu libertar seus companheiros da prisão ao descobrir sobre Harumi e seu novo grupo. Só que infelizmente Lloyd teve um destino diferente e acabou sendo capturada por ela no processo. Com isso, o conselho dá início ao seu plano. Eles queimam o mosteiro de Wu e roubam as 4 armas elementais para trazer o Overlord de volta com um corpo físico. Lloyd, por sua vez, conseguiu escapar das mãos de Harumi, porém Ninjago já estava sofrendo nas mãos do Overlord e seu novo exército, feitos de Pedra da Vingança. Nesse ponto, quase todo mundo em Ninjago tinha sido transformado em zumbis de cristal. Garmadon, por sua vez, vendo a situação, também se uniu à batalha ajudando os ninjas. E sim, ele não tinha aparecido até então porque ele estava se exilando da sociedade para se redimir de seus pecados. Lloyd se junta ao seu pai e vão enfrentar o Overlord, enquanto os outros ninjas seguravam o exército de zumbis. Harumi, que estava do lado do Overlord, descobriu que Garmadon não foi o culpado pela morte de seus pais, mas sim o próprio Overlord. Então virou a casaca e se uniu a Lloyd e Garmadon. Do outro lado, Ele fez assim, tum. Ela saiu quicando. mais e mais companheiros chegavam para ajudar na luta dos ninjas. O povo de Shintaro, os Merlopianos, as Serpentines, todo mundo que eles ajudaram antes apareceram. Lloyd e seu pai, por sua vez, não tinham forças suficientes para derrotar o Overlord. Garmadon acabou ferido seriamente durante a batalha, correndo um sério risco de morte. Essa situação toda fez despertarem os poderes completos do garoto, mas nem assim ele conseguia derrotar o vilão. É então que Cole, Zane, Jay e Kai, por sua vez, unem suas armas elementais para se tornarem a criatura lendária, aquela que tinha todo o poder da criação. Com isso, eles uniram forças com Lloyd e juntos conseguiram derrotar de uma vez por todas o Overlord. Com, infelizmente, o preço sendo perder seus poderes e armas temporariamente. Temporariamente, pô? Dessa forma, depois de tantas guerras e tantos problemas, Ninjago passou a viver uma era de paz por muito tempo. Bem, isso aqui decreta o fim de Ninjago e arma. E a menina aqui que fez um monte de merda, a gótica aqui que fez um monte de merda, foi perdoada assim?
A mulher quase destruiu o mundo 3 vezes, tá perdoada. Por muito tempo. Bem, isso aqui decreta o fim de Lego Ninjago. E a partir daqui começa Ninjago Ascensão dos Dragões, com novos personagens e uma história muito louca. Então, se vocês quiserem que eu traga a sua... Assim, eu acho que a qualidade disso não tá no plot, mas sim na forma que o plot é trabalhado, dos personagens serem interessantes e conseguirem ter técnicas de engajamento boa, arcos legais. Você vê os momentos emocionantes do plot twist ali do garoto descobrir que ele é um robô. O plot em si eu achei, assim, pra criança, né? Normal. Você pegar o Digimon, por exemplo, é muito mais complexo do que isso aqui, né? Em relação às crianças representarem a luz, porque é a imaginação da criança que não é afetada pela realidade, por isso consegue quebrar as regras da realidade, etc e tal. Tudo isso vendo lá de Ultraman, sei que. Aqui foi bem básico, mas parece que o trabalho dos personagens que é o destaque, né? O drama dos personagens, igual falar a novela mexicana. Mas acho que é o drama dos personagens que dá destaque à obra. Pra ela ser cativante pra quem é fã. Porque assim, a trama, a grande trama é sempre a mesma coisa, né? Vilão aparece que destrui o mundo. Repete, 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 repete. Mas o que é legal é ver os pequenos personagens no meio de tudo isso e como eles lidam, né? O garoto que vai virar o verde, o pai que vai ficar maluco, as redenções, Vivo na ilha... as mortes falsas. É um arroz com feijão bem feito, assim, realmente eu consigo entender por que tem muita gente que gosta e que me pediam, né? Eu dei pra entender um pouco. Eles crescerem é legal. Eles crescerem eu achei que foi um toque bem incomum de acontecer em desenho. Isso eu gostei muito. O pai do garoto que foi pra outra dimensão que se ferre, né? Não a curiosidade e emoção numa história contada só pelos fatos crus, pois é, né? Mas deu pra entender algumas partes. Isso aqui deve ter sido emocionante se foi bem feito. Eu consigo compreender. Tipo, a própria ideia traz um pouco disso. Do garoto que descobre que é robô, e o que é ser humano e tal. E ele é do gelo, né? Então já é uma brincadeira interessante com isso aí. Legal, legal, legal. Parabéns aí ao Mais Cartoon pelo vídeo. Bem legal.